Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Feliz em poder estar aqui com os irmãos e mais uma vez convido o pastor Severino, a pastora, e somos gratos pelo acolhimento, pela forma como sempre temos sido recebidos aqui, né? Com carinho, a preocupação dos irmãos. E sempre eu digo ao pastor Severino, como é importante ele manter essa visão para poder alimentar a igreja, para sustentar a igreja em toda a dimensão do ser, do indivíduo, que nós não somos só espírito, também somos alma, psique, e temos um corpo, e como esse momento contribui, soma para nos conhecer. E eu louvo a Deus, pastor, por sua vida, tá? Pela visão, porque não é fácil ajuntar o povo para esse momento. Sei que cada um aqui tem as suas atribuições, seus deveres, mas como é bonito ver a igreja reunida nesse momento para louvar o nome do Senhor. Acho que o povo está chegando aí, pastor. Chegando aí. Os irmãos estão chegando aí. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão chegando, aqueles que não me conhecem, eu já sou pastor de uma igreja já há mais de 30 anos, tá? E eu agradeço a Deus. Nós somos formados em teologia. Eu sempre apresento, irmãos, porque às vezes as pessoas precisam certificar quem nós somos, né? Como o apóstolo Paulo fazia, tá? Eu sou pastor sênior da primeira igreja de Nazaré em Olinda há mais de 30 anos. Nós temos pós-graduação em saúde mental, que isso tem nos ajudado bastante. Sou psicanalista clínico, neuropsicanalista, terapeuta floral, terapeuta homeopata, psicoterapeuta há mais de 17 anos no mercado e com inúmeros workshops e atendimentos clínicos. Tá? Eu já ajudei centenas de pessoas a sair da depressão, da ansiedade, síndrome do pânico e outras doenças psicossomáticas. Eu louvo a Deus. Então, sou casado, minha esposa não pôde estar aqui porque hoje também é o aniversário da nossa sobrinha, mas está lá nos representando, lá em Lopes. Minha esposa também é pastora, da Ilse Arnabé. Nós temos 3 filhos, né? Felipe, Mateus e Roberta. E louvamos a Deus. Estou acompanhado ali dos pastores também, que trabalham comigo. Além desse trabalho, né, nós temos também um curso online, que depois, se o pastor me permitir, nós vamos fazer uma apresentação, que também ajuda a Bíblia e a mente. Então, é um canal de bênção, um sonho meu, como eu cuido da igreja, eu cuido também dessa plataforma para ajudar as pessoas. Nós temos ajudado milhares de pessoas a edificação espiritual, a saúde mental e também para crescimento no corpo, porque uma coisa está ligada com a outra. Eu louvo a Deus, porque quem cuida dessa plataforma são os pastores, que antes não eram pastores, né? Galgaram, e hoje nós ungimos a pastora, são bênção. Deixa o povo te ver aí, sai um pouquinho daí de trás. Isso aí, ó. Esses dois aí. Pastor Vinícius, final desse ano vai ter a bênção, a vitória, o pastor vai se casar. Aleluia. Vai se casar, um jovem santo, sábio, professor, um homem de Deus. Tem sido uma bênção. A Lolinha está esperando ele, né? A Lorena. Queridos irmãos, que privilégio meu estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar fazendo uma leitura bíblica, que não podemos deixar. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala a respeito dessa unidade da vida existencial, que é o ser humano. É, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique
em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, queridos, hoje eu falei com o pastor que a apresentação desse curso, é claro que ele é mais extenso, mas nós vamos fazer o possível para atender, sairmos daqui com conhecimento, porque nada que possa chegar a nós, que não seja na compreensão, pode permanecer. Então, é importante que a gente receba e tenha compreensão, né? O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso lá em João 8,32, se pois o Filho vos livrar, né? Sereis verdadeiramente livres, vos libertar. 8,36 diz, né, que também essa verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O curso de hoje é sobre os 4 temperamentos do corpo, da personalidade humana. Nós temos que entender que a personalidade humana, ela é formada por meio biológico, por formação psicológica e também pela questão da estrutura social. Se forma a personalidade. Então, os temperamentos fazem parte da personalidade humana. Quem é você? Então, nós temos origens dos nossos pais, origens dos nossos gestores, porque de uma forma biológica nós recebemos a vida, só que essa vida ela é locupletada, ela é preenchida com toda a formação, porque as fases em que o ser humano ele vai amadurecendo, essas fases são reconhecidas para a formação da personalidade humana. Quem é você? Então nós somos aqui várias unidades, tá? Várias unidades. A nossa composição é a mesma, mas ninguém aqui é igual. Todos nós somos diferentes. E glória a Deus por isso, porque nós somos uma unidade perfeita no meio de milhões de unidades humanas. Mas quem é o ser humano? Aí que está. Quanto melhor você se conhecer, quanto melhor você se entender, você também poderá entender o outro. Você poderá também viver em todo e qualquer ambiente sem sofrimento. O problema hoje é que nós não temos essa concepção mais fortalecida em nós, sabemos quem somos nós. Claro que isso é um ramo da psicologia que já havia sido começado por Hipócrates. Hipócrates foi o pai da medicina, isso 400 anos antes de Cristo, tá? E ele, então, criou 2 características para entender o ser humano. O ser humano quente e úmido. Então, se o ser humano for muito quente, ele vai também ser extremo. Se for muito úmido, também vai ser muito extremo. Então, ele entendeu que quanto mais o ser humano pudesse ser equilibrado, quente e úmido, ele poderia, então, ter uma melhor qualidade de vida. Isso depois de muitas pesquisas, de muitas análises, porque ele também observava o comportamento humano, então ele dividiu essa visão do quente, úmido, em 4 visões, que era a visão da pessoa ser quente. Ele vem falar então dessa formação da pessoa ser quente, e também nessa visão de úmido é fogo, terra, água e ar. Era assim o entendimento no passado. Nós estamos falando aqui 400 anos antes de Cristo. Estamos falando aqui de um gênio dentro
da busca da ciência naquela época, que é contemporâneo a Sócrates, a Aristóteles, né? São os pais da filosofia. Nós estamos falando aqui de um tempo onde não tinha recurso, onde tudo era feito através da visão, da observação. Então, nessa visão, ele achava que se o ser humano pudesse ter esse equilíbrio, isso poderia trazer para o seu corpo o que poderia ser mais confortável e de harmonia para que não houvesse doenças. Porque apesar de tudo isso, naquela época se achava que as doenças, que qualquer pessoa que tivesse qualquer distúrbio ou qualquer tipo de inflamação, era um castigo dos deuses. Então a concepção da medicina era nenhuma. Então a religião, essa visão ainda muito arraigada na concepção deles, que qualquer pessoa que tivesse qualquer distúrbio emocional, endócrino, qualquer distúrbio psíquico, seria um castigo dos deuses. E Hipócrates, ele veio provar que não era isso. Ele veio mostrar, por análise, por observação, que o ser humano precisava de equilíbrio. Só que ele chamava isso, nessa época, de humores. Ele considerava isso como uma forma de fluxo. E esse fluxo que estava descontrolado deixava o ser humano doente. Hoje nós sabemos o que Hipócrates estava falando, é o que nós conhecemos hoje por hormônios. Né? Se realmente os hormônios estiverem desequilibrados, ele com certeza vai trazer um grande prejuízo para a pessoa, né? Então, todo esse equilíbrio dos hormônios, ele chamava de fluidos, esse fluxo de fluidos. Mas hoje nós sabemos que são os hormônios, isso a gente depois vai ver em Galego, bem depois de Hipócrates, que pega a tese de Hipócrates e aperfeiçoa para os temperamentos da personalidade humana. Eu quero ser rápido, mas eu quero que você entenda essa parte que é muito importante. Quando nós entendemos o poder dos 4 temperamentos, e com ele podemos aprender melhor a nossa possibilidade intrínseca, da nossa essência, quem somos de verdade, o que está inerente a nós. Então nós vamos nos conhecer melhor. Quando você sabe qual é o seu temperamento predominante. São 4 temperamentos, mas nós precisamos entender qual é o que é mais predominante. O que para Hipócrates não poderia ser que um desses fluidos fosse forte demais. Então, o que se considerou que o equilíbrio traria uma vida mais sustentável. E é aí que nós vamos começar a nossa caminhada. Qual é o seu temperamento? Qual é o temperamento do seu esposo, da sua esposa, do seu patrão, do seu pastor, do irmão que está do seu lado, que louva no ministério, que está junto com você? Enquanto você não conhecer essa construção do temperamento, possivelmente você vai ter dificuldade de entender e também de se tornar uma unidade numa visão só. É complicado. Eu vou explicar aqui, porque cada temperamento tem uma tendência para um trabalho, para uma profissão. Cada temperamento tem uma tendência para fazer com que flua os atributos dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, e nós vamos entender isso. Então, o que eu quero que você enxergue agora é que os temperamentos são importantes, mas é importante que você entenda qual é o seu temperamento para que você possa diligentemente fazer com que ele concorra para uma promoção e não para uma divisão. Para que você se entenda, e entendendo a si mesmo, você poderá entender as pessoas. E aí sim, vamos contribuir para que
seja na igreja, seja no lar, seja na empresa, seja na rua, nós possamos identificar e trazer então agora uma construção salutar para viver bem, viver feliz. Então, nós vamos pensar dessa forma. Os temperamentos são distintos. No passado, Hipócrates viu como fogo, terra, água e ar. Nós estamos falando de 400 anos antes de Cristo, tá? E são esses os temperamentos, tá? É o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Vamos começar aqui pelo colérico. É representado pelo fogo. Antes de nós entrarmos aí, pastor, nós vamos entrar aí ainda, não entrei não. Nós vamos pensar que o colérico, ele é representado pelo fogo, aquele fluido, aquele fluxo, aquele fluido que é representado pelo fogo colérico. Pessoas que têm um temperamento colérico sempre pensam em difundir ou liberar energia. São pessoas que têm muita energia. São pessoas que têm muita força. São pessoas que têm pensamentos fortes, concretos. Pessoas coléricas querem liberar essa energia. São pessoas estimuladas pelas adversidades. Significa, quanto mais difícil, melhor fica para o cara. Quanto mais complicado, é aí que eu vou. O colérico é desse tipo. Ele não volta atrás não, ele é desse tipo. Ele representa o fogo. Então, ele é estimulado pela adversidade e isso traz nele a habilidade grande para liderar e que gosta de desafios, ele gosta de enfrentamentos. Tal como o fogo, são objetivos e também explosivos. Aí que está. Tem o seu lado das qualidades, das coisas inerentes boas, mas também tem o seu lado das qualidades que podem prejudicar, podem atrapalhar. Mas ele tem uma tendência também de preocupação à soberba, porquanto o uso de toda essa energia é descontrolada. Então, como ele é fogo, ele precisa o quê? De umidade. Significa diminuir a potência da sua ardência, do seu calor. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. E é por aí. O fogo descontrolado pode acabar com sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Mas quando controlado, que aquele que tem esse temperamento pode gerar segurança. A pessoa colérica, quando não controlada, passa a ser manipulador, impaciente, dominador, mas quando controlado, se torna uma pessoa decidida e confiante e normalmente leva às grandes conquistas pessoais. É aquela coisa, o fogo controlado, ele serve para quê? Nós produzimos as nossas comidas através do fogo. A maioria, né? A maioria é com fogo. Nós tomamos banho e queremos um... Bom, alguns ainda esquentam no fogo a água. Então nós temos o fogo como uma fonte de energia que, sabendo ser controlado, ele é benéfico. Mas se o fogo não tiver esse controle, ele pode então destruir muitas coisas. Então vamos vendo agora que além desse aí, nós temos algo importante, que é o que representa o temperamento melancólico. O temperamento melancólico é o que representa a terra. Lembra o que eu falei? Fogo, terra, água e ar. O melancólico é representado pela terra. É como pela terra a pessoa
ela tem uma característica de repouso. Está aí. E de resistência. Ou seja, são pessoas sólidas, profundas e consistentes, tal como uma rocha. Mas o melancólico, ele é analista. A gente vai falar sobre isso. Analista é um metódico. Tem aqui alguém metódico? Não precisa levantar a mão, não. Tem gente que é metódica toda a vida. Para decidir uma coisa, precisa ler 3, 4, 5 vezes. É complicado, mas ele é bom. Em alguma área, ele é importante. Mas, se ele for o tempo todo só terra, ele é complicado. Ele vai atrasar, vai fechar um negócio, vai ter uma coisa para fazer. Aí vai misturar um pouquinho. Ele precisa um pouquinho do colérico. Porque o coléricos não. O colérico é o seguinte: vamos lá e dar um passo na frente e pô, a turma vem atrás dele. É assim. Mas o melancólico não. O melancólico é assim. Ele age com muita análise, buscando sempre identificar os problemas, ver os obstáculos. São extremamente persistentes, buscando a ordem e a estrutura. Eles não fogem disso. Normalmente, quem tem esse temperamento acentuado, se for fazer uma viagem, ele vai ter que ver o carro não sei quantas vezes, ele vai ver o friso do pneu, ele vai ver a tampa do óleo, ele, quando vai viajar assim, ele já vê a condição do carro um mês antes. E a gente vai ver, para dirigir é outro problema também, porque o melancólico, meu irmão, ele segue aquela... Tem condições de cortar, ele não corta, não adianta, ele vai ali, ó, mas... Vamos ver que mais à frente ele é importante, mas é aí que está. Precisamos fazer com que os temperamentos sejam o quê? Equilibrados. São extremamente persistentes, buscando a ordem, a estrutura, tal como a rocha. São difíceis de se envolver. Eles são difíceis. Quem tem esse tipo de temperamento não gosta de estar à frente, não gosta de estar falando. Normalmente ele curte assim as coisas mais no silêncio. Ele é introvertido, ele gosta de arte, gosta de montanha, de mar, gosta de poesia, gosta de música. O fato de ser melancólico, né, no sentido da pessoa ser triste, não, tá, gente? Né, a pessoa ficar absorvendo a solidão, não tem nada a ver disso, não. Mas o melancólico, ele vive da arte. Ele não busca envolvimentos. A vida é feita com muita condição de se esconder das pessoas. A gente tem muita gente assim na igreja, né? Pessoas que não aparecem, pessoas que trabalham com muitas coisas relacionadas ao ministério, mas elas preferem ficar, né, mais distante de tudo. Então, temos pessoas assim também no nosso meio. E por conta disso, precisam buscar maiores envolvimentos, tá? Entendendo que a vida é feita das coisas bobas também. Uma terra largada, lembra que eu falei que o melancólico ele é baseado na terra? Uma terra largada pode ser um local de pragas, pode ser um local de ervas daninhas, mas se essa terra for controlada, as melhores sementes germinam e dão bons frutos. Da mesma forma, a pessoa melancólica, quando não controlada, se torna pessimista. O melancólico, ele é muito chato. Muito chato, porque com ele tem que ser tudo dentro da linha, ele é complicado. E se ele estiver trabalhando do lado de um colérico, aí, meu irmão, porque aí vai ter conflito. E se o marido for colérico e a esposa melancólica? E se o marido for melancólico e a esposa colérica? E aí que está o problema. Às vezes acha que a pessoa tem algum problema. Não, é a parte da personalidade dela que é assim. Agora, nós podemos mudar
A pessoa não muda a sua personalidade, mas a pessoa melhora a sua personalidade. Pode aplaudir mesmo. Melhora. Quando você tem conhecimento de quem você é, você começa, então, a se ver de outra forma. Então, o melancólico é assim. É muito pessimista. Não sei, pastor, o senhor está tentando fazer. Ih, pastor, eu não gosto de... O melancólico é assim. Vai dizer que ele não tem fé? Ele tem fé, mas é o jeito, a personalidade dele. Tá? O melancólico costuma ser antissocial, entendeu? É aquele tipo que não gosta muito de festa, não gosta muito de envolvimento, como eu falei, não gosta de estar à frente de nada. Não... Ele é diferente do colérico e do sanguíneo. É bem diferente. Mas quando desenvolvido, se torna obstinado, sensível, leal, que os leva a grandes sacrifícios pessoais de grandes realizações. Eu vou aqui passando rapidinho, tá? Vamos falar sobre os fleumáticos. Eles representam a água. Lembra lá? Fogo, terra, agora água. São os fleumáticos. Pessoas fleumáticas buscam o repouso se adaptando ao exterior. Significa, são pessoas tranquilas. O negócio está pegando fogo, ele está... E aí, quem é que vai apagar? Enquanto isso, o colérico já está pegando a borracha, jogando. E o fleumático, mas vem cá, o que está acontecendo? De onde vem esse fogo? Ele pergunta, de onde vem esse fogo? Ele é tranquilo, paciente. O fleumático, ele consegue se adaptar em qualquer ocasião, tá? Para ele está tudo bom, está tudo tranquilo, ele vive na paz. Os fleumáticos são organizados. Normalmente os fleumáticos são pessoas que trabalham com números. Normalmente são pessoas que trabalham fazendo registros, são muito organizados. Normalmente os fleumáticos estão sempre em tesourarias, trabalhando em banco, trabalhando na tesouraria da igreja. Os fleumáticos são ali bem tranquilos, organizados. E são diplomáticos, As pessoas diplomáticas sabem resolver os conflitos com elegância, Sabem resolver as questões com inteligência, com respeito ao próximo. Já é diferente do colérico. O colérico, enquanto o fleumático é um amado, meu nobre, como o pastor gosta de falar. Muito gostoso quando o pastor fala comigo assim, meu nobre. Você tem uma voz de locutor, Meu nobre. O fleumático, você não entendeu, não? Não, o colérico. O fleumático, meu nobre, eu já te falei, aquela coisa diferente. Essa é a condição do temperamento fleumático. Ele é pacífico perante as indiferenças, situações. O objetivo da diplomacia é manter o convívio sadio entre vários grupos sociais, fazendo com que as particularidades e interesses de cada um sejam defendidos e representados. Esse é o fleumático. Como eu falei para vocês, se um temperamento é predominante, isso não é bom, tá? São sempre rodeados de amigos, tal como água, tá? Aqui que estamos vendo, e precisam ter cuidado para não se tornar totalmente passivos, porque como ele é muito passivo, muito tranquilo, isso pode tornar também uma pessoa que, em vez de tomar decisões que vão ajudar, vão decidir, ele pode ser passivo demais. Quer ver? Uma pessoa fleumática, se você der um documento para ela ler, ela vai dizer o seguinte, só, quero que você leia aqui e assine. Ele vai falar assim, pastor, tá bom, mas vai ficar melhor ainda. O fleumático. O pastor assim, mas por quê?
eu vou precisar levar para casa, vou ter que ler. Quer dizer, uma coisa que ele poderia ler em 1 hora, ele fala, vou ler em 1 semana. O fleumático é assim. Ele não assina, ele não confirma nada do que... Opa, já voltou. Então, esse temperamento é bom, mas até que ponto ele pode ser prejudicial? Então, a água, ela se adapta a qualquer lugar. Ela vai tornando qualquer lugar. Mas se essa água ficar parada, ela é um problema. Ela pode dar, então, uma praga. Então, ela parada pode também gerar aqui, né, os ovos do mosquito da dengue, larvas de outras pragas, de outros insetos. Então, a água que ela é represada, que ela tem movimento, ela se torna geradora de energia. Então, a água não pode ficar parada. Da mesma forma, o fleumático não controlado fica acomodado. Sabe? Aquela pessoa que não toma, às vezes tem que tomar uma decisão, tem que fazer alguma coisa, ele fica acomodado, né? Ele fica esperando que alguém o ajude, que alguém fale. E isso aí começa a ser desmotivador. O fleumático é indeciso, mas quando desenvolve, se torna consistente, eficiente, confiável e se torna um exemplo para ser seguido. Gente, para a gente passar essa parte, o último, vamos falar agora do temperamento sanguíneo. São representantes do ar. Pessoas sanguíneas são envolventes, que liberam energia. O ar libera energia. Normalmente, os sanguíneos são pessoas de espírito alegre, extrovertido, espontâneo. Normalmente, os sanguíneos trabalham na recepção, trabalham em atendimento ao público. São aquelas pessoas que abraça todo mundo, que quer... O sanguíneo, ele é um vendedor. O sanguíneo é um vendedor, é um camarada extrovertido, que é o centro das atenções, ele é falante, ele é hilariante, ele anima as pessoas, é fácil convivência com um sanguíneo. Eles gostam de estar com muitas pessoas, tal como o ar, né? Os sanguíneos invadem o ambiente, tal como o ar invade os ambientes. Só precisam tomar cuidado para não se tornarem inconvenientes. Porque é aquilo que eu falei, às vezes o sanguíneo tem tipo de brincadeira que passa dos limites, né? Ele não tem simancol. Aí falam coisas que não deveriam falar, brincadeiras em horas erradas. Por conta disso, ele precisa treinar a adequação do que ele vai falar, do seu discurso, porque senão ele não vê problema em nada. O ar poluído mata. O ar poluído faz mal. É a mesma coisa o sanguíneo, se ele também estiver poluindo o ambiente. Às vezes o ambiente de casa, brincadeiras, às vezes até com casais, né? Se o marido for sanguíneo, ele faz brincadeira com a esposa e a esposa não está gostando, ele está fazendo. Ele não vê nada demais, não fiz nada demais. Se torna inconveniente. Então, ele é bom, mas precisa ser controlado, se tornar realmente uma pessoa mais segura. Porque se ele for inseguro, o que ele vai tornar? Um sanguíneo não controlado, ele é barulhento, ele é chato, e às vezes pode criar um ambiente ruim para o grupo, se torna desagradável. Mas quando controlado, ele é bom, promove coisas boas e se torna simpático e otimista. Mas vamos para cá agora, irmãos. A transformação é essencial. Olha, não existe mudança se você não mudar. Eu falo isso direto lá na nossa igreja. Porque as pessoas assim,
entrou no novo ano, vou mudar. Mas ela não muda. A mudança só acontece quando há mudança. Se não houver mudança, não tem como acontecer a transformação. Então, a transformação é essencial na vida do ser humano. Devemos todos buscar melhorar nas áreas de nossas vidas. Eu deixo esse texto aqui para todos nós. Não seja conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós herdamos, como eu falei, um temperamento dos nossos pais. É a combinação de características congênitas que consiste ou inconsciente, você não sabe que herdou, ou essa situação consciente, você sabe que herdou. Consciente ou inconsciente, afeta o nosso procedimento. O temperamento de uma pessoa pode torná-la extrovertida ou introvertida. O introvertido está lá no fleumático e também no melancólico. Eles são introvertidos. Mas os extrovertidos são quem? O colérico e o sanguíneo. Mas nenhum dos temperamentos possa ser considerado assim, esse temperamento é melhor e esse temperamento é pior. Não tem nada a ver isso. Todos os temperamentos são necessários. Amém? Amém. Descobrir, conforme eu for falando aqui, você vai saber qual é o seu temperamento predominante e como você deve controlá-lo a partir dessa transformação para melhorar a sua vida e os seus relacionamentos interpessoais. Então, a extrovertida ou introvertida, perfeccionista ou bagunçada, ele é a influência número 1 na vida das pessoas, pois como a cor dos olhos, ele nos acompanha a vida toda. Não tem como você deixar de ser aquilo que você herdou como uma origem congênita dos seus pais e, por consequência, cultural, psicológica. O temperamento nos influencia em hábitos de estudos, de sono, estilo, de alimentação e até no modo de se relacionar. Tudo está relacionado à nossa vida, ao nosso temperamento. Estas características do temperamento podem e devem ser controladas, mas pode durar algum tempo. Se você não se entender, isso pode se esticar. Quantos casamentos problemáticos por causa disso? Tá? Porque são duas pessoas distintas com temperamentos completamente contrários. E aí, irmão, dois bicudos não se deixa. Não tem jeito. Ou até uma vida inteira para que você aprenda a controlá-los. Tudo depende da intensidade de como lidamos com o nosso temperamento. Pode passar. A palavra temperamento vem do latim temperare, que significa equilíbrio, significa temperamento, significa tempero. Imagine você vai fazer uma comida. Tem aqui algum profissional na cozinha? As irmãs, né? As irmãs cozinham bem, né, pastor? As irmãs sabem. Quando vocês vão fazer a comida, se botar muito sal, estraga a comida. Se botar muita pimenta, estraga a comida. Então, botar muito cominho, o tempero, ele tem que ser sentido por igual, né? Quem está comendo sente o sabor do sal, da pimenta, o sabor do cominho, né? Todos os temperos. Assim tem que ser na vida. Nós precisamos entender isso, porque aqui alguns devem ter 2 temperamentos, outros até 3, outros até 4. Mas um é predominante. O importante é que você saiba equilibrar e botar o tempero certo na sua vida. Amém? Amém. Você tem que ser temperado.
E é isso que eu quero dizer aqui. O temperamento é um aspecto da personalidade que diz respeito às disposições e reações emocionais, bem como de sua rapidez e intensidade. Cada ser humano tem um temperamento predominante e pode ter um outro temperamento menor. Aí eu falo de Hipócrates, que eu já falei, né? Hipócrates 460 a 370 a.C. E é frequentemente usados aí em juramentos, ou formatura de medicina, né? É o juramento de Hipócrates. No mundo antigo, sabia-se grandes anormalidades de comportamento, mas geralmente eram atribuídas à intervenção dos deuses, que eu já falei aqui, e assim podiam ser estudadas como objetividade. Hipócrates, porém, se opunha ao sobrenaturalismo, defendendo a ideia de uma orientação biológica, enquanto ele achava aquilo que era uma visão objetivada, que os deuses estavam castigando, que era a maneira deles agirem com supremacia nos humanos. Hipócrates viu isso aí completamente diferente. Ele viu que isso era de orientação biológica, sobre qual desenvolveu uma abordagem empírica e psicopatológica, né? Psicopatologia. Sua maior força estava talvez na exatidão de suas observações. Ele colocava lá, observava a pessoa ficava num lugar reservado, e ele sempre estava junto, sempre verificando, e as mudanças do humor foi justamente as conclusões que ele vinha chegando a respeito daquilo que eu falei, desse fluxo, dessa questão da mudança do humor. Pode passar. Na verdade, muitas de suas descrições de fenômenos psicopatológicos permanecem válidas, tão válidas que eu estou falando aqui hoje, tá? Por termos aqui várias teorias dentro da psicologia, da filosofia, mas ainda, né, permanece, tá, no campo do estudo a visão de Hipócrates a respeito dos temperamentos. Portanto, Hipócrates marcou isso de uma abordagem cuidadosa e observadora da personalidade anormal, que um dia seria aplicada ao estudo da personalidade normal. Pode passar. Aí está. Então vamos começar a esquentar um pouquinho, tá? O interesse de Hipócrates pelas características do temperamento é notável, especialmente quando consideramos a relativa negligência desse importante problema no mundo moderno da psicologia. Então, está chamando a atenção. Quando ainda podemos aplicar esse mundo moderno, e alguns ramos da psicologia estão negando, mas a gente vê isso claramente. Inclusive, há um livro, tá? Se não me engano, o autor é Hegel, que fala a respeito dos comportamentos, dos temperamentos dos discípulos de Jesus. Tem um livro que fala sobre isso. Como resultado de suas observações, Hipócrates distinguiu os 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Tá. De acordo com ele, o temperamento dependia dos humores do corpo, que eu falei para vocês, tá? Sanguíneo, sangue, bilis preta, bilis amarela e fleuma. Assim começou por observar as diferenças de comportamento, formulando uma teoria para elas. A teoria era bioquímica, em sua essência, embora sua substância tenha desaparecido, permanecendo ainda conosco sua forma. Hoje, porém, o que eu falei para vocês? Falamos de hormônios e outras substâncias que podem induzir ou afetar o comportamento observado. Então, naquela época não sabia, não era descoberta a respeito desse estudo fantástico do sistema endócrino para estudar os hormônios. Todas as coisas são combinações de 4 elementos básicos: terra, ar, fogo e água. Nós já falamos sobre isso. Pode passar. Esses humores também afetam nossas emoções. É que eu quero falar, gente. Se você não se conhecer, o nosso eu se torna cego. Já viu aquilo quando a gente fala com uma pessoa assim? Fulano, você está gritando, você está... E a pessoa, eu? Mas eu não estou fazendo isso. Porque o eu da pessoa é cego.
ela não consegue enxergar aquilo nela. Normalmente ela vai ver no outro. Não, é você que está gritando. É você que está fazendo. Então, nós temos uma coisa que em psicologia se chama de projeção. É um mecanismo de defesa. Aquilo que eu não vejo em mim, eu vejo no outro. Isso faz o quê? Eu sinto a sensação de compensação. Tá? Quando você vê uma pessoa que sempre está vendo o erro nos outros e falando, pode ter certeza que isso é um problema dela. Mas ela não enxerga. Porque eu ver minha feiura me faz mal. Então as pessoas, é muito mais fácil fazer projeção e ver aquilo que... Projeção. Por que projeção? Naquele tempo, nosso tempo, né, pastor? Os filmes tinham projetores grandes, enormes, fazia até barulho, né? Por que é projeção? Porque sai de dentro da câmera e joga na... É o que está fazendo ali, ó. Aqui, ó. Aqui é uma projeção. Sai da pessoa e joga na outra pessoa. Isso é muito comum nas igrejas, nas comunidades, lugares de associação, pessoas que participam de algum grupo, sabe? Quando a pessoa tem um eu cego, ela nunca enxerga nela. Aí assim, olha, se uma pessoa falou, olha, você está com esse caguete, você está falando assim, uma pessoa falou, 2 pessoas falaram, 3 falaram, olha, chega, pare e se analise, porque realmente... Mas se você tiver o eu cego, quem falou, quem está falando, você vai projetar justamente nelas. E aí que é o problema. Nossos temperamentos, eles podem mexer com as nossas emoções e pode desequilibrar a nossa vida. Problemas de temperamentos são causados por desequilíbrios ou desequilíbrio dos nossos humores, tá? Pode passar. Portanto, restaurando o equilíbrio dos humores, é possível curar problemas emocionais e comportamentais. É muito comum a pessoa, quando tem um problema que não consegue resolver, isso cria estresse, isso cria conflito, a pessoa se torna assim muito confusa em tomar decisões. Normalmente o problema, quando ele não é resolvido e a pessoa não consegue buscar ajuda, isso sai através de algumas feridas do corpo. Isso pode sair por uma sucose, né? Pode sair por alergia, pode a pessoa ter arritmia cardíaca, porque aquilo que está sobrecarregado na mente sai no corpo. Hoje já é reconhecido como doenças psicossomáticas, doenças da mente para o corpo. Então, já tive vários pacientes que chegaram assim, eu acho que eu estou com problema de coração, e fez todos os exames, buscou tudo de forma para descobrir, e não tem problema nenhum, mas a pessoa acha que estou com problema de coração, estou com problema no fígado, no estômago, e não descobre nenhuma etiologia, uma causa biológica. Mas por quê? Porque isso é da mente para o corpo. Isso é subjetivado. Isso aí não tem uma lesão orgânica, mas é da mente. A mente pode fazer isso com o corpo. E é justamente o que acontece. Se você não souber equilibrar, tá? Você pode, como eu falei, se você for um colérico, você ateia fogo na tua casa, na tua família. Ou se você for um fleumático, para você está tudo bem, tudo tranquilo, o negócio está pegando fogo, você não resolve nada. Vamos lá. Tipos de humores. Vamos agora que eu vou falar para vocês, que vocês vão se descobrir quem tem um temperamento predominante em si, tá? Tipos dos humores. Melancólico. O melancólico, como eu falei, ele traz tristeza, medroso, deprimido, poético e artístico.
Normalmente essa turma aí são filósofos, são quem faz composições, quem faz músicas, são as pessoas que curtem, né? O cara olha assim a montanha e fala assim, pô, que coisa linda. Ninguém está vendo não, mas ele está vendo, porque ele tem a visão artística, né? Essa coisa de ver uma paisagem se transformar um fenômeno para a alma. Fleumático, como eu falei, lento, quieto, tímido, racional, não toma decisão de qualquer maneira, não adianta. O fleumático não adianta. O fleumático, para comprar um carro, só Jesus. Ele entra pelo menos em 30 agências. Ele não sabe decidir, é complicado, porque ele é racional e coerente, tá? Colérico é impetuoso, é aquele cara que diz, meu irmão, uma chave, vambora! Ele é o tipo seguinte, ele é o líder. O colérico, ele carrega a turma toda. Ele é brabo, ele é um cara forte. O colérico não tolera pessoas fracas. Tolera pessoas assim, que ficam... Não tolera, ele não aguenta. Ô, meu irmão, ou vai, ou racha, ou arrebenta a tampa da caixa. Ele é assim, ele não tem mole não. O problema do colérico é que às vezes ele não sabe falar, tá? Ele é meio duro. O colérico é duro, ele é forte. Mas não quer dizer que ele não seja amigo, não. Mas ele não é de ficar de conversinha, não é. Não é. E não sabe perder tempo para fazer liderança. O colérico não sabe perder tempo para fazer liderança, pastor. Ele, meu irmão, bora, aprende aqui, ele não tem paciência. O colérico, então, dificilmente o colérico, ele vai ser um professor, vai ser um gestor, assim, ele é um cara para liderar, para comandar. Normalmente nas empresas, os coléricos são esses caras que abrem campo de trabalho, são esses caras que bora e botam, precisamos disso para tanto tempo, bora, vamos fazer. Ele é bom. O colérico desse não é o apóstolo Paulo, é um fleumático, um João do Apocalipse, dos Evangelhos, aquele cara que quer o ombro, Jesus, quero o ombro, né? Senhor, quero o ombro. Então, aqui o colérico é impetuoso, enérgico e apaixonado. E quando bota aquilo no coração, ninguém tira do coração dele, meu irmão. Ele está direcionado, meu irmão, é isso que eu vou conseguir, é isso, e não tem jeito. Não tem jeito não. Ele é brabo. Só como eu falei, vamos ver mais à frente, né? Umas coisas que podem atrapalhar o colérico. Tá? O sanguíneo, como eu falei, o sanguíneo é um somebody love, né? É o cara que sabe levar o discurso, leva todo mundo, ele se aproxima de todo mundo. O sanguíneo é divertido, alegre, coisa e tal, mas o sanguíneo também não é persistente. Por isso que ele tem que ter o seu temperamento misturado com o fleumático. Porque ele não pode desistir. Porque o sanguíneo é o seguinte, está aqui. Posso usar o senhor, pastor? Está aqui, está abraçando o pastor e coisa e tal. Mas se o pastor fizer alguma coisa contra o sanguíneo vai fazer assim, ele já desiste, já não quer mais, ele vai procurar outra pessoa. Ele é do tipo seguinte, ele não briga, mas se tiver alguma coisa contra ele, o que ele faz? Ele se afasta. Ele se afasta, desiste das coisas. Por isso que é muito difícil. O sanguíneo pode ter, sim, pode ter, se tiver uma mistura, né? Porque normalmente o sanguíneo não é organizado. As coisas dele é bagunçada, ele não sabe anotar as coisas, né? As contas dele fica assim, ó, o sanguíneo tem as contas bem bagunçadas. Ele precisa de um fleumático para organizar. Então, é complicado, porque, de repente, é aquele cara que ganha o dinheiro, mas a esposa que administra. Porque, de repente, ela que é a fleumática, né? Então, ajuda. E fala, e que mesmo, já venceu, eu não sabia,
Imaginava que estava vencendo. Esse é o sanguíneo. Ele precisa dessa ajuda. Então, ele é alegre, otimista e confiante. Pode passar. Pessoas sanguíneas, alegre, esperançosa, atribui grande importância àquilo que está fazendo no momento, mas logo em seguida pode esquecê-lo, como eu falei para vocês. Ela tem a intenção de cumprir suas promessas, mas não as cumpre por nunca tê-las levado suficientemente a sério, tá? A ponto de pretender vir a ser um auxílio para os outros. Quer dizer, ele não consegue tomar liderança, não consegue tomar a cabeça daquilo que estava à frente. O sanguíneo é um mal devedor. Epa! E pede constantemente mais prazo para pagar. Quer ver? Problema sério. Se a mulher tivesse temperamento mais saliente na vida dela, o cartão de crédito do marido vai embora. Porque o sanguíneo não pensa. Ele basta ele passar e passa e arrebenta mesmo. Se for o temperamento predominante, tá? Fala, aí, Deus! Fala, Deus! Eu sabia que ia escutar isso! Ai, meu Deus, meu pai! O que eu fui arrumar pra mim? Mãe, me perdoa, tá? Graças a Deus eu não sei da vida de ninguém daqui, pastor. Estou tranquilo. Mas o cartão de crédito na mão de uma mulher que tem o temperamento predominante sanguíneo, meu irmão. Meu irmão. É cabelo, unha, é sapato, é não sei o que, ela vai. Mas não digo que faça isso por querer, não, porque é do comportamento do sanguíneo. O sanguíneo tem bom gosto e não quer saber. Não, o sanguíneo, normalmente, quando vai fazer compras, coisa e tal, ele não olha muito o preço, não. Muito não. O negócio dele é um prazer. Prazer. Então, tem isso. Aí, quando começa a embolar, ele começa a ver, ou ela começa a ver o seguinte: tem que prorrogar, tem que pedir aí um acordo, vamos parcelar, vamos... Epa, o sanguíneo é muito sociável, brincalhão, contenta-se facilmente, não leva as coisas muito a sério e vive rodeado de amigos. Embora não seja propriamente mal, tem dificuldade em cometer seus pecados, né? Em não cometer seus pecados. Ele pode se arrepender, mas sua contribuição, né, que jamais chega a ser um sentimento de culpa, é logo esquecido. Então é uma pessoa que muda rápido. Ele se cansa e se entendia facilmente com o trabalho. Tudo eu falei. Ele não tem persistência. Não tem persistência. Gente, é importante a gente falar isso, sabe por quê? Porque todos nós temos aqui uma carga genética, cultural, social, dos temperamentos. Eu não sei qual é o meu temperamento. E tenho lutado para manter o equilíbrio, porque eu sei que nenhum temperamento predominante é bom, pastor. Ele tem que ter o tempero. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Esses dias eu estava conversando com um irmão na nossa sala de reunião. Eu falei: você quebrou muita cara porque você, cara, é muito impetuoso e se torna muitas vezes uma pessoa que magoa os outros. Então, vai muito aquele temperamento do colérico. Não, porque... E se ele assistir esse vídeo, se estiver ouvindo, não tem problema, não é fofoca não, porque eu falei para ele. Falei: meu irmão, o problema todo é que você não para planejar. Você fala as coisas sem pensar. Quer dizer, ele tinha que ter um pouquinho mais do melancólico. Não, mas ele
tipo assim, é um trator. Só ele está certo, só ele que fala e coisa e tal. O teu problema todo é esse. Se você parasse para planejar, para poder fazer as suas ações com concordância com a família, com concordância com os seus filhos, você age tudo assim de uma maneira que todo mundo tem que te ouvir e pronto, acabou. As pessoas pensam, as pessoas também têm desejos, as pessoas também têm sentimentos, e você simplesmente anula as pessoas. Gente, em qualquer casa, pastor, em qualquer sociedade, em qualquer comunidade que tiver esse espírito, gente, vai ser dividido, não vai permanecer, né? Então, o que aconteceu? Ele teve problemas na família por causa disso. E assim na nossa casa. De repente, só você que quer falar, só você que acha que você quer o certo, você não consegue ouvir ninguém. Sabe o que vai acontecer? Vai dar 9 horas mesmo, pastor? É 9 horas, vai dar? Gente, meu Deus. O pastor quer dar uma paradinha, o pessoal beber uma água, pôr no banheiro, pra gente depois esticar até 9h30, gente? Então, nesse caso aqui, a gente tem um problema com o sanguíneo, porque se ele não estiver controlado, tá, ele vai ter dificuldades, tá, como diz aqui. Mas constantemente encontra entretenimento em coisas de somenos. Ele é uma pessoa que consegue estar sentindo bem em qualquer coisa que faça, né? O sanguíneo carrega consigo a instabilidade. Esse é o problema. Como eu falei para vocês. Às vezes, vamos falar aqui no nosso grupo social cristão, né? Às vezes uma pessoa está ali e está indo bem, mas porque começou a apertar, começou a coisa e tal, sabe o que ele faz? Ele larga. Aí o pastor vai, meu irmão, você estava indo tão bem, você estava fazendo tão bacana. Ah, não, ele vai, larga aquilo e vai ver se tem outro ministério, e vai pulando, vai até assim, vai rodando. Então é instabilidade, e seu forte não é a persistência, tá? Se você sente isso em você, então há de ter tempero, tem que ter persistência. Porque não adianta, não fica mudando de emprego, mudando de igreja, mudando de ministérios, né? As pessoas vão mudando, perde muito tempo. Conversava isso com os pastores no carro. As pessoas, elas não são persistentes. Então, olha, o mercado de trabalho não está querendo ferões, sábios, gênios. O mercado de trabalho não quer, o cara tem tantas faculdades, tantas pós-graduações, mas não tem persistência. O mercado de trabalho diz assim, ó, aqui não tem emprego para você. Só permanece quem tem disciplina, quem é persistente. Porque tem um montão de sábios, de ferões, de gênios, que estão aí desempregados. Então, montão, se você for ver, tem gente que, assim, supera um nível que o mercado quer. Mas por que não estão sendo utilizados? Porque são pessoas que têm inconsistência. Eles não permanecem, não perduram. Então, falta o quê? Disciplina. Disciplina. Gente, não é fácil. Mas, olha, eu sempre falo isso, normalmente... Isso é a base dos neuróticos. Os neuróticos decidem não decidir, né? Fogo. Eles sempre procurando alguma coisa que nunca vão achar. É um problema sério. Então, normalmente, essas pessoas precisam de disciplina. Não tem nada melhor do que disciplina, do que papel e caneta. Gente, casamento perfeito. Papel e caneta. Por quê? Se você começar a ser disciplinado, se organizando, escrevendo, eu sempre falo lá para os pacientes, não quero que você faça um programa
na agenda do computador, nem do smartphone. Eu quero que você escreva. Pegue o papel, a caneta e coloque como é que vai ser a sua semana, o seu dia, como vai ser o dia e seus horários. Eu quero que você descreva. Irmãos, é fascinante, porque a mente, ela é uma esponja. É uma esponja, ela absorve, ela então consegue captar aquilo que você está escrevendo. Se você não escrever, em psicologia psicanalítica chama isso de circunscrição mental. Se não tiver essa circunscrição, então a sua mente fica livre. Então qualquer outra coisa vai o quê? E toma o lugar daquilo que deveria ser prioridade na sua vida. E não adianta a pessoa, se não tiver uma lei, quando você coloca essa lei, eu chamo de lei psíquica, quando você coloca assim, o meu dia de amanhã vai ser dessa forma, esse tal horário, pode ter certeza, se você tentar descumprir aquilo ali, vem sentimento de culpa. Vem sentimento de, poxa, eu estou errando, não posso. Pode ter alguma falha nesse processo? Pode, mas pode então ter um avanço e compensação? Pode muito. Muito. Então, quando você tem o seu dia em que a sua mente é livre, o seu mês em que a sua mente é livre, eu quero fazer um projeto para curto prazo. Escreva. Ponha data, começo, meio e fim. Escreva. Se possível, cole na porta, parte de trás do seu armário, do seu guarda-roupa, ou lugar onde você está constantemente. Deixa ali para que a sua mente possa sempre lembrar e essa circunscrição permanecer. Se você não tiver esse compromisso com você, ninguém vai ter esse compromisso com você. Não adianta. Então, se você quer chegar em algum lugar e tem esse temperamento aqui, tem como fazer? Tem, porque quem faz essa circunscrição nos temperamentos? O fleumático, o melancólico. Então, o que você precisa? Eu preciso desse temperinho, porque eu preciso melhorar a minha personalidade. E essa é a necessidade. Então, você vai começar a ter uma compensação psíquica, comportamental e até financeira. Porque quem tem compromisso com as coisas acaba o quê? Ganhando e não perdendo. Quem gosta de dinheiro aqui? Bom, quem não gosta, fala para mim aqui, que eu gosto. Pastor? Ele gosta. Gente, é verdade, a moeda que circula é a moeda que Jesus até usou para pagar tributo, né? Que Pedro foi lá e fez por ele. E a gente não pode. Você é um produto, Deus te fez para você ser abençoado e próspero. Tá? Quando você é disciplinado, esse caso do sanguíneo, ele perde. Mas se o sanguíneo for, esse cara aqui é um cara que fica bem de vida, porque ele tem argumentação, ele é simpático, ele é bom vendedor, ele tem boa apresentação, ele é fera, ele sabe se comunicar, ele sabe falar, ele é bom. Mas se ele não souber, o que vai acontecer? Ele precisa ser organizado, ele precisa ver e fechar a porta onde está vazando e saindo a bênção dele. Então, a gente percebe que é um perigo. Normalmente, o sanguíneo é um cara que ganha muito dinheiro, pastor, mas gasta tudo. Gasta tudo. Então, você tem que ver. Tem que ter compromisso. Começou uma coisa, começou um curso, começou uma formação, ou entrou num grupo para poder receber orientação. Meu irmão,
lute, fique ali, trabalhe. As pessoas pensam que as coisas caem do céu. Não caem do céu. Deus vai te dar força, saúde, Espírito Santo vai te dar unção, mas isso vai chegar através do seu trabalho. Do seu trabalho. Só através do seu trabalho. Só no dicionário que sucesso chega antes de trabalho. Porque fora disso, não tem como. Não tem como. Então, se você tem esse temperamento, se organize, pegue um papel e de repente, tire o orgulho, peça alguém que esteja do seu lado, me ajude aqui, contribua comigo nessa situação, seja humilde, pede ajuda. Olha só, gente, uma coisa bacana que você pode chegar no fim do ano bem, tá? A gente não tem costume de guardar dinheiro, de ajuntar. E é um erro. O dinheiro chega, a gente gasta tudo. Sabe? Eu estou falando isso para mim também, não estou falando só para vocês não. Então, eu estava falando com a minha esposa hoje, eu falei assim, filha, eu vou fazer aqui várias linhas de crédito para as coisas aqui de casa. Tá? Então, vamos separar uma linha de crédito. Ele tem outras linhas lá, uma linha de crédito aqui, que é para o final de ano. Por quê, pastor? Final de ano a gente gasta muito dinheiro. É uma pancada assim na hora no bolso, que o bolso chega a chorar. Ai, meu Deus. Mas se a gente começar a juntar 100zinho, 150 por mês, ou 50, né? Ou seja o que for, em 12 meses você vai ter uma condição de bancar aquilo que você não vai sentir tanto. Esse é o caso do sanguíneo. Ele não pensa, mas para que gastar tanto? Por que tem que comer fora tanto? Por que tem que comprar roupa toda hora? Por que tem que comprar sapato toda hora? Por que tem que... Gente, a gente gasta demais. A gente gasta demais. Então, que tal? Vamos supor, eu tenho quantas camisas? Conta quantas camisas você tem, poxa, quantas roupas eu vou usar por semana, por mês? Pô, dá para segurar aqui, dá um sapatinho, dá uma engraxadinha, dá um guetezinho e dá uma arrumadinha, perfuminho, pô, esse perfume aqui dá para uns 2, 3 meses, coisa e tal. Para que fica comprando um montão de perfume, um montão de creme, um montão de coisa? Aí você poderia pegar esse dinheirinho e colocar lá na sua linha de crédito, que vai ser para alguma coisa. Amém, irmãos? Amém. A gente tem que tirar... o sanguíneo tem que ser temperado. Ele tem que ser extinto? Jamais. Ele é a alegria, ele é a força que traz vitalidade, a comunhão, a comunidade, a igreja. Mas também, se ele for demais, ele vai trazer tristeza. Pode passar, irmão. Pessoas melancólicas. Grande importância a tudo que lhe concerne. Descobrem em tudo uma razão para a ansiedade em qualquer situação. Notam de imediato as dificuldades. Nisso são inteiramente o oposto do sanguíneo. Olha aqui. Se o sanguíneo pegar um pouquinho, tá, do melancólico, ele se ajusta. Mas também, se o melancólico sofre melancólico, esse vai ser um caso eterno de TAG, transtorno de ansiedade generalizado, porque ele sofre já pelo futuro, já pelo que vai acontecer. As coisas estão tudo certo, mas já está sofrendo, meu Deus, e agora, e o governo, e como é que vai ser a direção disso? Já está sofrendo. A grande importância a tudo que lhe concerne, descobrem em tudo uma razão para a ansiedade, e em qualquer situação notam de imediato as dificuldades. Nisso são inteiramente o oposto do sanguíneo. Pode passar, Vini. Promessas com facilidade, porque insistem em cumprir a palavra e pesa-lhe considerar se será não possível cumpri-la. Agem assim, não devido às considerações com os outros,
com os outros, preocupa sobremaneira o melancólico, tornando cauteloso e desconfiado. É por essa razão que a felicidade lhes foge, né? Por isso eu falei do melancólico, que ele é poeta, ele é filósofo, ele vive nesse imaginário. Não, pode passar. Tem a cabeça quente. Mudou já? Já acabou? Já acabou o melancólico? Mas a gente vai falar um pouquinho mais dele, melancólico. O melancólico é aquele camarada que gosta de curtir solidão. O sofrimento dele vira música, vira poesia. Mas essas coisas acabam ajudando, né? Ajudando quem está passando por essa situação aí, acaba vivendo também. Acaba vivendo também, de maneira com ganho, com o sofrimento do outro, né? A gente tem aqui, a gente pode ver algumas pessoas assim, do mundo artístico, né? Que só compõem músicas de sofrimento, né? Só aquela coisa mesmo, né? Eu não vou falar não, mas é o Roberto Carlos. Quem escuta, eu gosto. Mas assim, a música dele é só tristeza, né? Mas ele é melancólico. Ele é melancólico, sofre muito com isso. E isso é um problema porque, assim, se não houver o tempero, você vai ficar naquela situação de sofrimento. Pessoa colérica, tem muita ainda aí, Vini? Assuntos tem, né? Mas aí eu falei com o pastor. Falei, pastor, se não der para terminar hoje. Amém, irmãos? Amém. Tem algum problema a gente terminar o outro dia? Não. Não, né? Vocês vão ficar chateados comigo, não, né? Não. Então tá bom. Estou perdoado. Então eu vou seguir aqui mais tranquilo. Pessoas coléricas, que eu falei, o colérico é líder. É o cara que leva todo mundo para frente. É o Gideão depois que é convertido, né? Irmão, o cara deu um grito lá no monte, pastor. Veio gente a peça para trabalhar. E deu um grito lá e a turma desceu. Vamos embora, vamos apoiar o Gideão. Tem a cabeça quente, fica agitado com facilidade, mas se acalma logo que o adversário se dá por vencido. Sabe, gente, o colérico, ele não guarda raiva. Se ele chegar no entendimento com a pessoa, ele é do tipo seguinte, ele pode ter um conflito, mas ele entrou em entendimento, ele não guarda aquilo, não fica com uma mágoa, um ranço, ele não fica levando aquilo, ele tira, ele esquece mesmo. Porque ele é desse jeito, ele é impetuoso, ele vai para cima. Como falei, é fogo. Ele é fogo, tá? Fica aborrecido, mas seu ódio não é eterno. Sua reação é rápida, mas não persistente. Mantém-se sempre ocupado, embora o faça a contragosto, justamente porque ele não é perseverante. Prefere dar ordens, mas aborrece o ter de cumpri-las. Ele é aquela situação, né? É complicado, às vezes, ter um colérico dentro de uma empresa em que ele sabe fazer o serviço, está cumprindo ordem, e falou, eu sei fazer melhor, mas aí aquilo pesa sobre ele. Pesa. Pode passar, Vini. Gosta de ter seu trabalho reconhecido e adora ser louvado publicamente. Então, o colérico, gente, ele é um narcisista mórbido, sabe? Poxa, se não fosse você, nem tanto, mestre, nem tanto. Ele é desse tipo, assim, isso faz bem para ele, é um combustível, mas também é um problema, né? Porque a gente não vive só de elogios. Tá? Dá valor às experiências. Dá valor às aparências, né? Isso aí é a pompa e a formalidade. É orgulhoso, cheio de amor próprio. Tem alguma coisa ruim?
O problema todo quando isso é exacerbado. Gente, isso aí não significa que a pessoa... o problema todo é quando a pessoa só tem esse temperamento que prevalece. Esse é o problema. Mas não que esteja errado sentir esses sentimentos, tá? Agora vem, é avarento, polido, cerimonioso, o maior golpe que pode sofrer é a desobediência. Ele não tolera a desobediência, tá? Enfim, o temperamento colérico é o mais infeliz por ser o que mais provavelmente atrairá oposição. Então, tipo, ele é o carrasco, pô, esse cara é ruim, é bom de jogo. Infelizmente, vamos sempre ver o colérico como uma pessoa que persegue, que cismou comigo, mas não é da personalidade dele. Então, muitos líderes nas empresas são os coléricos. Agora, os grandes empresários também abusam disso, né? Porque um colérico levado ao estresse muito grande, ele vai produzir para a empresa, mas ele vai se empobrecer. Então, ele tem que ter cuidado com isso. Ele tem que se ver, senão vai ser um problema sério, porque ele, como gosta dos desafios, gosta de coisas novas, gosta dos conflitos, o que mais os empresários fazem é dar desafio para essas pessoas. Mas aí, a pessoa que vai estar muito ocupada, essa pessoa não vai ter tempo para a família e pode viver infeliz porque ele não vai atrair pessoas. Normalmente o colérico não tem muitos amigos. Ele é de poucos amigos. Ele vive mais com aquelas pessoas que têm o mesmo sentimento que ele, mas o que acontece? Não desfruta, né, daquela coisa que o sanguíneo desfruta. Ele não consegue. Isso é um problema, porque ele vai ficar assim, solitário. Ninguém vai querer se aproximar dele. Pode passar. O equilíbrio dos humores determina os tipos de personalidade e também a tendência a sofrer de certas doenças. Se algum dos humores se desenvolve demais, o tipo correspondente da personalidade passa a dominar. Uma pessoa sanguínea é afetuosa, alegre, otimista, confiante, mas também pode ser... É isso aí. Pode passar. Alguém fleumático é quieto, gentil, tranquilo, coerente, mas também pode ser lento e tímido. A personalidade colérica do grego, né, colê ou bile, é irritadiça e sofre de bile amarela. Por fim, o melancólico do grego melas, cole ou bile negra, possui inclinações poéticas, né, artísticas, acompanhadas por tristeza e medo. A pessoa fleumática tem muita coisa? 74. Nós estamos em quanto? Não, faltam 74. Então a pessoa fleumática, porque a gente vai ver, gente, como isso está relacionado ao nosso dia a dia. Como é o fleumático no trabalho, como é o fleumático na igreja, como ele é na sua comunidade. Então tudo isso tem a ver. Como é o fleumático no campo das decisões. Tem tendência a não se emocionar com facilidade. Então, se de repente você é casado com alguém fleumático, não fique esperando elogio, porque ele não faz. Não faz, é difícil. Não fique esperando empolgação. O fleumático, ele não se comove com qualquer coisa. O pessoal está dando e ele... não se empolga, não se envolve. É frio, ele é frio. Ele é frio. Aí
É complicado, às vezes, né? A pessoa, poxa, você não dá um elogio, não fala, mas vai ver o temperamento dessa pessoa. Se for um fleumático, não tem como ficar falando essas coisas, porque ele é muito metódico, muito, assim, muito frio, tá? Então, ele não se comove facilmente, com rapidez, e sim com moderação e persistência. A pessoa fleumática se aquece vagarosamente, mas retém por mais tempo o calor humano. Então ele vai... O que significa? Se ele pegar uma amizade com você, ele vai aos pouquinhos, mas vai aquecendo vagarosamente essa forma de comportamento. Não é do tipo assim, no espelho fleumático, tapinha, e aí, pá. Não adianta. Ele vai fazer assim. Aquela coisa maravilhosa, aquela coisa assim, ele... Eu tenho a personalidade dele. E não vai se empolgar. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu acho que a pessoa não gostou, não está interessada, não está apoiando, mas não é o comportamento da pessoa. É o jeito da personalidade, é a característica predominante dele, que é não se entusiasmar rapidamente. Mas ele vai aquecendo, é igual o fogão a lenha, né, pastor? O fogão a lenha vai, demora, mas aquece. Age por princípio, não por instinto. Então não adianta chegar, vamos embora aqui, coisa e tal, enquanto ele não vê a coisa de uma maneira em que ele se sinta seguro, não adianta que ele não vai por instinto. Então eu acho que isso vai dar certo, eu acho que não tem como. Ele só age por princípio, forma que ele não quebra essa regra. Não quebra. Seu temperamento feliz pode suprir o que lhe falta em sagacidade e sabedoria. Ela é criteriosa no trato com os outros e, em geral, consegue o que quer, persistir em seus objetivos, embora pareça ceder à vontade alheia. Então, ele é persistente, coisa e tal, mas ele mantém de uma maneira bem sutil. Pode passar. Hábitos de estudos. Adiantar bastante. Mesmo porque, gente, olha só, eu creio também que se passar esse ensinamento de uma forma assim, qualquer, não vai ser legal. Não é bom. Não é bom, não. Eu me sinto até constrangido. Aí vocês vão ver meu temperamento. Eu me sinto mal com isso. Hábitos de estudos. Tá, vamos ver agora como é que é essa turma toda nos hábitos de estudo. Os sanguíneos geralmente não são bons estudantes. O sanguíneo não gosta de estudar. Ele quer pegar assim a coisa, ele é fera, ele é bom, cara, mas não consegue seguir. Seu interesse é de pouca duração, eles são indisciplinados, se distraem facilmente, tanto como um pássaro que voa no céu, até com um quadro em uma parede. Qualquer coisa tira a atenção dele. Qualquer coisa ele perdeu a atenção. Esses indivíduos têm um incrível potencial, mas, que eu falei a respeito da economia, tá? Mas desperdiçam por falta de disciplina. Gente, disciplina é tudo. Então, eu falei, você pode ser um gênio, pode ser um fera, pode ser um sábio, pode ser um cara, mas se não tiver disciplina, vai ficar de fora. Eles podem ser muito bons se forem motivados. Quer dizer, é uma pessoa que precisa todo sempre estar motivando, mas a gente acaba não aguentando, né? Porque isso também cansa. Imagine isso para um cônjuge, né? Para o esposo, para a esposa, se tiver um sanguíneo assim, coisa e tal, chega uma hora que o marido, a esposa fala, não vou falar mais nada não, chega, já falei tanto, sei que ela não aguenta. Mas os coléricos são muito espertos,
leem em alta velocidade, têm mentes muito curiosas, eles geralmente se interessam por assuntos voltados para as pessoas, como literatura, psicologia, história, podem também não serem bons com a escrita. Por quê? Porque tem pensamento acelerado, né? Pensamento acelerado. Então, quando vai escrever, come, né, palavras e letras, vai embora, tá? Porque passam por cima dos assuntos rapidamente, né? É o TDAH, né? A pessoa que tem isso, transtorno de hiperatividade, né? E ela começa a ter dificuldades de poder, porque a mente é mais acelerada do que eles estão escrevendo. Então, TDAH. Indivíduos melancólicos geralmente são bons estudantes, entendeu? São entregues à parte humana, essa parte de concentração, são metódicos. Melancólicos são metódicos. Eles não fazem as coisas de qualquer maneira. Não adianta. Vamos fazer assim, assim. Então não bota nisso não. Fazer assim eu não quero não. Normalmente os melancólicos, eles não entram assim. Se a coisa estiver bagunçada, ele foge para outro grupo. Ele, eu estava naquele grupo, mas não gostei muito não, porque estavam fazendo de qualquer maneira. Não adianta. Ele segue uma forma de princípio. Não tem como. Acontece com eles. Se forem motivados, devorarão os livros, suas mentes retêm as informações e são capazes de gravar os detalhes. São bem concentrados, disciplinados, até mesmo em lugares bagunçados ou barulhentos. Geralmente são bons na escrita e se atentam a cada palavra. Hoje, quando eu estava vindo para cá, a minha esposa fica me observando. Ela pergunta assim, e qual é o meu temperamento? Aí eu não sou besta, né? Falei, filha, deixa isso para depois que eu vou voltar da igreja que fala. Eu vou chegar aqui, mas imagine vocês, minha esposa é professora. Minha esposa é professora. Professora de português, de inglês. Eu estou escrevendo alguma coisa, ela, Roberto, está errado isso aí. Incomoda, cara. Ela escreve muito bem esse povo. Porque eu sou colérico. Fala, meu Deus. Tá bom. Irmãos, não me chateia. Antes, quando eu não sabia o meu temperamento, me aborrecia. Porque eu me corrigi toda hora, não sei o que lá. Mas não é. Porque esse é o temperamento dela. A professora, bilíngue, professora de filosofia, e tudo a ver com isso aqui. Aí ela estava me ouvindo, né? Ela, então, qual é o meu temperamento? Eu falei, filha, na volta eu te falo qual é o seu temperamento. Não vou arrumar uma confusão agora, não. Ai, meu Deus. Hábito de estudo. Pessoas de temperamento fleumático têm potencial para serem bons estudantes, porém são procrastinadores. Depois, eu vejo. Concentram-se em tarefas de curta duração e não se dão bem com projetos longos. Sob pressão trabalham melhor, são analistas, né? São bem ali, debaixo de princípios, e capazes de deduzir. Possuem uma boa memória e, se forem motivados a aprender, podem ser pessoas muito inteligentes. Então, nesse caso aqui, a gente vê que os fleumáticos, normalmente, eles têm um comportamento assim de sempre deixar para depois, Então, uma pessoa dessa, numa liderança de uma empresa, de um negócio, ou até mesmo de ministério da igreja, vai ser uma pessoa que puxa o freio de mão. Aí o pessoal fala, mas o Espírito Santo não está usando, não tem nada a ver com o Espírito Santo, então o negócio não está. É porque a pessoa não consegue
projetar a coisa e caminhar junto com as coisas que vão dar andamento ao processo normal. Então ele fica procrastinando. É aquilo que eu falei, ele é um neurótico, né? Resolve não resolvendo. É o patinar no gelo, não sai do mesmo lugar. Então, se esconde muitas vezes por causa do medo, né? E essa coisa de querer ser muito certinha, uma pessoa muito, ela começa a ter medo de errar. Gente, o que tem pessoas com esse transtorno, a pessoa que se cobra muito. Normalmente essas pessoas que se cobram muito, pastor, elas desenvolvem uma incapacidade. Por quê? O que as pessoas vão falar de mim? Vão ver que eu sou um fracasso. Vão ver. Gente, a gente aprende na vontade de acertar também errando. A gente também falha. Então, isso aí é um puxar do freio de mão da vida. Você vai procrastinando, não, eu vou fazer depois. Quando eu tiver melhor eu faço. Não tem jeito, tem que encarar. Tem que enfrentar a feiura, tem que enfrentar o bloqueio, tá? A gente tem um trabalho na clínica que é justamente programação da mente. Então, muitas pessoas estão presas ao bloqueio. Eu não sou capaz. Tire isso da sua vida. Tire isso. Quer ver você avançar? Pense em você. Pense naquilo que você tem. Saiba que você tem, você conquistou com muito trabalho e muita dedicação. E largue esse freio de mão. Isso é falta de autoconhecimento. Então, dentro daquilo que você se formou, que você se habilitou, não tenha medo. O que eu quero dizer com isso? O que você faz? O que você tem em suas mãos? O que Deus te deu? Dentro disso aí, meu querido, solte o freio de mão e vá à luta. Vá à luta. Você pode. Seja o melhor. Faça o melhor. Não tenha medo de errar. Faz parte do processo. Até na clínica, quando eu estou tratando as pessoas, existem no processo da pessoa estar melhorando, eu sempre falo, olha, se houver recaída, faz parte do processo. Porque nem sempre o conteúdo que está sintomatizando a pessoa, seja um trauma, seja um problema relacionado a uma depressão, uma síndrome do pânico, que seja alguma coisa que esteja suprimindo a vontade da pessoa. De repente é um medo de infância, é um medo relacionado a um abuso, né? Um abuso por palavra, um abuso físico. Essa pessoa pode travar a vida. Porque toda vez que ela pensa em avançar, o que vem à sua consciência? Aquilo que ficou traumatizado. Então eu sempre falo, olha, a pessoa está indo bem, tá? A gente chama isso de escoamento dessa dor. Mas nem tudo escoa de uma forma total. Sempre fica um núcleozinho agarrado lá no inconsciente, que isso vai sair depois. Então, se por acaso você estiver indo bem, se por acaso você estiver sentindo assim, poxa, melhorei, e em algum momento vier alguma senha, ou alguma coisa que mexa com o seu imaginário lá atrás, você sabe o seguinte, isso faz parte do processo. Amém? Amém. Gente, se a gente for ver isso assim, de uma forma bíblica, a gente vai ver muitos homens de Deus que tiveram também esse momento de depressão, esse momento de quase desistirem, mas a gente vai ver que logo em seguida eles tomam a decisão de continuar. Aquela cena de Jesus lá no Getsemane, que as pessoas não gostam de ver isso, mas a cena de Jesus no Getsemane ali na sua última semana, em que ele
foi orar, foi traído por Judas, né? Logo após a ceia. Jesus, ele estava em depressão. Aí a pessoa fala, Jesus, não. Só que ele estava como homem. Como homem. Aí o que a gente vai ver? Se como homem ele passou isso, significa o quê? Que ele é a imagem do segundo Adão. O primeiro Adão, essa origem que nós temos, que é uma origem decaída. O segundo Adão é a origem que vem do céu, mas é a origem da qual nós devemos nos aperfeiçoar em sermos iguais. Então, se ele, para ser o segundo Adão, para poder nos conduzir até Deus, passou por isso, porque ele tinha que viver nessa forma humana, né? Nessa cabana humana. Quer dizer, Jesus teve esses temperamentos, ele passou por isso. Está lá em Hebreus, né? Hebreus fala sobre isso, que ele foi um como nós. Então, não tem como fugir dessa realidade. Mas ali Jesus falou, olha, minha alma está em alma. Ele sentiu a dor. Ele sentiu a tristeza. Ele sentiu que iria passar lá na frente. Ele sentiu. Então, irmãos, mas ele não desistiu. Ele até pediu, Pai, se possível, passa de mim. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Então, isso é exemplo para nós, né? Está lá em Hebreus também, capítulo 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, eu vejo assim, tá, gente, que muitas vezes podemos ter essa recaída que faz parte. Recaída não é pecado. Recaída que eu digo nas emoções, assim, você está bem, de repente você sente mal, mas Deus está contigo, tá? Então a gente vê, tá, que o fleumático tem esse potencial todo, tem essa coisa toda. Ele é procrastinador, porque normalmente como ele se torna perfeccionista. Esse é o problema do perfeccionista. Não, ele quer tudo certo, então ele não quer falhar, ele não quer errar, não quer que ninguém saiba do seu erro, da sua falha. Gente, o único que não errou foi Jesus. Não tem como, a gente erra, a gente falha, a gente é humano. Tá? Não vou dizer para vocês que eu não erro. Quem não erra? Quem não erra, né? Romanos 3, 6. Oh, Jesus. Romanos 3, 23 fala sobre isso. Romanos 6, 23 também. Que olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. Não tinha ninguém. Aí Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a gente tem que aprender a se motivar. Motivar com a palavra, se motivar com os ensinamentos, se motivar com pessoas que têm esse ar maravilhoso. Gente, se desconecte de gente negativa. Se desconecte de gente que só vem pesando, só vem com problema. Tem pessoas... Eu falo lá na igreja, irmãos, olha, parem de assistir jornal. Parem de assistir mensagem. Quando chega para você, 7 horas da manhã, aquela mensagem, pode ter certeza que é mensagem ruim. O pessoal traz problema. Gente, deleta. Só conecta a sua mente nas coisas que vão trazer para você esperança e confiança. O que tem de gente vampira? Não mole não. Eu tenho um irmão que ele só vive na conspiração, cara, só vê, rapaz, você só vê problema, meu irmão. Só vê problema. Eu falei, para com isso, muda a tua cabeça. Aí eu perguntei a ele, quanto tempo você está estudando essas coisas? Cara, você já podia ter feito um mestrado, uma pós-graduação, está perdendo tempo. Só vê problema, porque não sei o que. Eu falei, cara, a vida vai continuar. A vida vai continuar. E o que tem que acontecer com a igreja está no programa dos relógios escatológicos de Deus. No momento certo, a igreja vai ser arrancada. Amém, irmão? Vamos continuar. Vai passar, Vini.
Habilidade de comunicação. Vamos ver o que acontece aqui, só para a gente... Tá. Essa habilidade de comunicação, a gente sabe que quem é o menor comunicador de todos aqui é quem tem o temperamento sanguíneo. Ele é fera. Ele é o melhor. Se eu descobrir, pastor, quiser botar na porta da igreja para chamar as pessoas ali, é o sanguíneo. O sanguíneo tem alegria, ele é dinâmico, ele tem recepção, ele é bom. Ele é bom. Sanguíneos são expressivos, muito exagerados, são oradores intuitivos. Os coléricos são extrovertidos moderadamente, são ótimos debatedores. O colérico gosta de quanto mais confusão, melhor fica para ele. Eu fui debatedor da 93. A 93 é aqui atrás, né, São Cristóvão. Eu fui debatedor da 93. E realmente, irmãos, quanto mais difícil era o tema, para mim era melhor. Teve um dia que um deputado estava lá no debate comigo e eu discordei dele e afirmei dentro, né, da minha argumentação, forma teológica, bíblica. Rapaz, ele começou a tremer e ele estava com segurança. Eu falei, agora que eu vou descer abaixo do tapa aqui. Mas depois, né, deu tudo certo. Mas colérico gosta de debate, gosta de entrar, entendeu? Para defender tese, para poder falar, argumentadores, mordazes, e aí que vem, né? E aí que a gente tem que ter o tempero, porque o colérico pode fazer as pessoas serem envergonhadas. Podem, tipo assim, né? Passar por cima, porque colérico é trator. Ele passa por cima, não está nem aí. Então, ele pode ser sarcásticos. Eles podem ser sarcásticos. Entendeu? Fazer aquilo mesmo para derrubar. E tipo assim, tá vendo? Você não é nada. E é complicado isso. E é onde a gente tem que ter o nosso temperinho para dizer, Senhor, me livra disso. Me livra disso. Os melancólicos pensam precisamente no que dizer antes de falar. Esses caras são feras. Os melancólicos, eles são extremamente cuidadosos. Eles não falam qualquer coisa. Se alguém chegar para ele, ele vai falar, eu vou analisar, vou ver isso aí, coisa e tal, mas eles não falam, não gostam de interromper, são educados, né? Quem aqui é melancólico? Levanta a mão, tá? Eles são educados. Eles não interrompem ninguém, eles sabem lidar com essa questão de ouvir a pessoa falar, e depois que a pessoa terminar, eles então fazem as suas argumentações. Então você vai ver na igreja quem é, quem não é, quem interrompe, quem não interrompe, né? Não gostam de entrar em debate e nem se meter na conversa alheia. Eles se dão bem com todo mundo, coisa e tal, eles sabem fazer o ambiente, são... Bom, aí a gente para, porque tem muita coisa, tem quantos vídeos ainda? Eita, tá bom. Gente, eu quero agradecer, quero muito desejar a vocês saúde e vida temperada, tá? Nós temos um programa que são cursos, são aulas, tá? Mas eu não sei se o pastor chegou a passar para eles, pastor, a questão do curso. Não passei. Não. Mas o senhor permite passar? Permite. Só faça aqui debaixo do cajado dele, gente. Se não falar, eu não faço não. Por quê? É um trabalho para mim também é como se fosse o ministério sacerdotal. Nós temos esse trabalho desde 2005. Mas um trabalho que agora está mudando por causa da mudança, né? Que o mundo agora é tecnologia. Eu quero chamar aqui o pastor Carlos Eduardo. Esse trabalho é oferecido, irmãos, às pessoas que quiserem. Ele pode ser alcançado por muitas pessoas. E você pode acompanhar, né, através do sistema online.
Em todas as igrejas, às vezes, sociedade que a gente vai, a gente tem falado a respeito desse trabalho para ajudar as pessoas. E nós vimos aqui para mostrar. A paz do Senhor, tudo bem, gente? Vocês estão felizes? Eu, quando cheguei aqui, eu tive uma impressão. Eu pensei assim, será que a impressão que eu tive é a certa? E aí agora, vindo aqui de cima, eu percebi que eu estava com a impressão certa. Parece que as pessoas mais bonitas de bom sucesso se reuniram aqui essa noite, sabia? Você pode aplaudir a vocês mesmo? A gente está muito feliz, pastor, porque a gente está nessa jornada há um tempinho. E é muito legal quando um pastor tem essa visão e abre esse espaço para a gente falar de saúde emocional. Eu não sei se você sabe que esse mês é um mês de saúde mental, é o mês de janeiro, janeiro branco. E como o pastor Roberto falou, a gente está nesse movimento, é um curso, você pode acompanhar um pouquinho aqui? Consegue, Vini? É uma plataforma de estudo onde a gente vai falar sobre a Bíblia e também sobre a mente humana, sobre a personalidade humana, sobre esses assuntos que o pastor Roberto falou. E aí você pode ter a oportunidade de estudar quando e quantas vezes você quiser, porque as aulas ficam gravadas. Então é um sistema de assinatura, você paga um valor por mês, e aí todo mês você vai ter acesso a todos esses cursos. A gente tentou fazer um valor acessível para todo mundo, porque o nosso intuito sempre vai ser ajudar pessoas. E aí a gente tem uma estrutura, a gente tem pessoas que estão envolvidas nesse processo. Ali, ó, ali alguns temas que a gente tem, né? Panorama bíblico do Antigo Testamento. Pode descendo, Vini. Do Novo Testamento, tem dons espirituais. Pode passar direto, Vini. Essas aulas já estão gravadas, atributos de Deus. Pode ir lá para baixo, Vini. Ó, todas essas aulas, gente, você vai ter acesso na plataforma e toda semana a gente atualiza. Ou seja, já tem mais de 100 aulas gravadas. E a gente tem mais ou menos não, a gente tem exatamente 53 semanas ao longo desse ano. Então, no mínimo, você vai ter mais de 150 aulas para se aprofundar e ampliar o seu conhecimento, tanto na área bíblica, que vocês, eu tenho certeza que já está sendo conduzidas e ministradas através dos pastores e líderes aqui nessa casa, mas também nessa parte da personalidade, da estrutura, do psique, da estrutura da mente. Isso é muito importante. Desce um pouquinho, Vini. Meu Deus, meu pai. Aí, ó. Transformação da mente, curando as feridas da alma. Esse curso de temperamento a gente está gravando. Toda essa parte vai estar também no nosso curso. E aí tem um valor de R$29 por mês durante o tempo que você desejar. Então você faz essa assinatura e você vai todo mês tendo esse acesso desses estudos, dessas aulas gravadas. Tá bom? Se vocês se interessarem, pode falar comigo ali no final e a gente vai conduzir e explicar como é que funciona depois. Tá bom? Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Antes de passar a palavra ao pastor, quero agradecer, irmãos, por estar aqui mais uma vez. E fico na direção do pastor. Realmente não dá para a gente falar tudo a respeito dos temperamentos da personalidade humana, né, num tempo como esse. Mas ficamos aqui agradecidos, queremos retornar, que Deus abençoe. Sempre estou orando por vocês. A gente tem um grupo de oração na igreja. Eu já coloquei, pastor, antes mesmo de vir para cá, todo o meu ministério pastoral, ministério de oração da igreja, já estavam orando. Inclusive, eu botei o nome do pastor, sua família. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos de proteção do Espírito Santo. Tá? Deus abençoe vocês. Fica aqui nossos agradecimentos em nome de Jesus. Pastor, obrigado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. São os irmãos que querem que o reverendo Barnabé volte para marcar a data e fazer a missa.